Primeira carta de Pedro. Pedro escreveu 2 cartas, não é? E nós estamos na primeira carta, terminando a primeira carta, que domingo pela manhã, algum tempo atrás nós começamos, e hoje praticamente terminando esse texto de vital importância para nós. Ele escreve no momento em que a igreja, os cristãos estavam enfrentando perseguição. Nero já estava organizando um movimento muito grave para humilhar, para destruir a igreja. E ele então precisa escrever sobre aquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Capítulo 5, primeira carta, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Uma das afirmações que nós sempre temos que lembrar foi quando Jesus disse que nele, através dele, com ele, nós teríamos paz. Esse é o grande anseio do ser humano, ter paz, não é? Nós sabemos que a paz, ela administra todas as áreas da nossa vida. Paz com Deus, porque a princípio nós não temos um relacionamento correto com Deus. Precisamos que Ele nos dê essa paz. Se você precisa de paz com você mesmo, que existem áreas da nossa vida, aspectos da nossa existência que nós não aceitamos, nós lutamos, paz com o nosso próximo. Mas logo a seguir, Jesus disse, no mundo vocês enfrentarão lutas. Mas graças a Deus que Ele disse o que depois? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é o mundo? Nesse contexto, é a realidade da nossa existência, desde que nós fomos concebidos, nascemos, existimos, e vai haver um momento que nós vamos partir daqui. Então, esse período que nós passamos aqui na Terra é o contato que nós temos com a realidade do mundo. Com as suas influências, com os nossos impulsos, as nossas tendências. E o inimigo também é um personagem que nós não podemos negligenciá-lo. Então, nesta manhã, nós vamos ver algumas orientações que fizeram parte da vida de Pedro, e que ele transmite para os cristãos daquela época, e que são extremamente pertinentes para nós hoje. Precisamos dessas orientações ou não? Existe alguém aqui que não enfrenta lutas? O apóstolo Paulo, ele disse que a vida é um bom combate, graças a Deus, Mas se não for com Cristo, é um combate de derrota, de frustração, de falta de paz. Mas com Cristo, nós podemos dizer que é um bom combate. Vamos fazer que nem ele? Com Cristo no coração, nós temos um bom combate. E combate faz parte da vida de todo mundo. Todas as pessoas têm tribulações? Todas. Mas o bom ânimo só para aqueles que querem crer em Jesus. Não é bom falar? Vamos falar juntos? Jesus está na minha vida para eu enfrentar o bom combate dessa existência e depois estar com Ele na eternidade. Então, se você falou isso, vamos orar. Falaram? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos Te suplicar que na direção e orientação do Teu Santo Espírito, tudo aquilo que já foi pedido aqui a Ti, pela vida dos Teus servos, aqueles que já oraram, já intercederam, que a graça, o favor que nós não merecemos de Ti, seja cada dia mais motivo de gratidão
porque sabemos que as aflições desse presente tempo não são para se comparar com tudo aquilo de maravilhoso que tu tens reservado para nós. E ainda, acima de tudo, a certeza de que tu estás nos sustentando, dando suporte para vivermos a nossa vida, nosso casamento, nossas famílias, como cidadãos, como membros, participantes de uma igreja que se chama pelo nome de Jesus. Faz com que cada vez mais nós estejamos confiando e fazendo aquilo que tu estás nos pedindo. É no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo que queremos que isso acontecerá. Amém. Então, a proposta dele é que nós consigamos viver as lutas dessa vida. E naquela época era terrível. Vocês imaginem o Império Romano usando todo o seu poder militar, todo o seu poder espiritual, maléfico, para destruir a igreja de Jesus Cristo. Todos nós sabemos muito bem disso. Mas a igreja foi vitoriosa. E tanto é que depois de 2000 anos, nós temos no mundo pelo menos 1 bilhão de pessoas que seguem a Jesus. Praticamente 1 bilhão de pessoas confessam Jesus. Nós temos muitos na nossa cidade, muitos do nosso estado, do nosso país, que têm essa paz que Jesus prometeu. Então, como é que ele falou? Em mim vocês terão paz. No mundo vocês vão enfrentar lutas. Mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, em casa, depois você confere. João, capítulo 16, versículo 33. Então, quais são as orientações decisivas que nós precisamos assumir? A primeira orientação que ele coloca para nós, ele diz assim: humilhai-vos, né, diante da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará. Então, qual é o grande problema nosso? Qual é a nossa grande dificuldade? Qual é? Sermos humildes na presença de Deus. Por quê? Porque, por natureza, nós somos prepotentes, achamos que nós conseguimos resolver a nossa vida com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com os nossos recursos. Mas quantas não são as vezes que nós percebemos a total incapacidade de resolver, às vezes, coisas mínimas? Às vezes você tem algum desafio dentro da sua própria família, às vezes é uma questão de saúde, é uma questão de um filho, às vezes é você mesmo que está se sentindo bem. Então, como nós precisamos entender essa orientação que ele está dando para nós? Humilhem-se diante da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará. Nós temos humildade? Nós nascemos com humildade? Quando se começou a fazer ultrassom em gestante, o pessoal percebeu que crianças que estavam ali sendo geradas faziam um esforço tremendo, gastam uma energia sem necessidade, quando elas podiam estar descansando dentro daquele líquido, né, perfeito para aquela fase das suas vidas. Eu pensava, por que tanta movimentação, por que tanta ansiedade dentro do útero? Então, nós já nascemos por natureza ansiosos. Nós já nascemos por natureza autossuficientes. Nós achamos que somos autossuficientes. E o primeiro casal chegou ao ponto de falar assim: Senhor, eu quero ser mais do que você. Porque foi essa proposta que o inimigo colocou para eles. Se vocês comerem daquela árvore que havia sido proibida, na sabedoria de Deus, eles não podiam tocar naquela árvore. Se eles tocassem, eles iam ter o conhecimento do bem e do mal. Deus tinha proibido, mas o inimigo falou: se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Então, nós temos dentro da nossa natureza humana algo que faz com que a gente queira ser autossuficiente. Já perceberam como às vezes demora para a gente reconhecer que nós temos alguma fragilidade, alguma dificuldade na nossa vida? Então, a primeira ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, nós percebemos quando Jesus disse: bem-aventurados os humildes. Uma tradução fala humildes, outra tradução fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o perfil para você entrar no reino dos céus tem o primeiro requisito. Qual é o primeiro requisito? Humildade. Só que nós não temos humildade em nós mesmos. Nós recebemos de Deus
o entendimento, nós recebemos de Deus esse pacote, vamos dizer assim, para você ser humilde. Como é que isso acontece? Quando a gente chega no arrependimento. Quando você fala assim, eu preciso repensar a minha vida, e quando você fala assim, mas a minha vida vai ser diferente quando eu acreditar que só Jesus pode resolvê-la, eu preciso de alguém que me salve, alguém que me tire dessa situação de autossuficiência, porque estou cansado de querer resolver as coisas sozinhos. E o mais terrível é quando você chega no momento de partir e você vê pessoas que foram tão bem-sucedidas na vida e que se encontraram num desespero. E que usavam a expressão, desespero inexorável. É um desespero que você não consegue mexer nele de jeito nenhum. E está ali e você não consegue fazer nada para mudar aquilo. Então, a palavra de Deus está dizendo para nós, nesse mundo que você vive, a primeira coisa que nós precisamos é, Senhor, me faz humilde na tua presença. E o primeiro benefício da humildade é você receber o perdão, a reconciliação, a entrada no reino dos céus. E essa palavra reino dos céus é uma palavra importantíssima, porque a palavra reino dos céus significa governo de Deus. O que você prefere? Viver o governo da sua vida? Você prefere ser governado pelas nossas autoridades? Não estamos falando de nenhuma delas, nem criticando. Ou você prefere que, acima de tudo, a sua vida seja governada por Deus? Você quer ser governada pelos seus impulsos? Comida, bebida, droga, sexualidade? Ou você quer ser controlado por Deus? Então, para que isso aconteça, o que nós vemos que a palavra está nos falando? Humilhem-se diante da potente mão de Deus, que Ele a seu tempo vos exaltará. Essa palavra exaltar aqui não é que você vai sobressair, mas quer dizer, você vai ter sustentação, você vai ter suporte divino para enfrentar esta vida. Qual é a primeira orientação que nós temos? Pedir para Deus nos fazer mais humildes. Irmãos, essa súplica nós temos que fazer a partir do momento que você reconhece que você precisa de alguém perfeito na sua vida, e nós só temos um homem perfeito na raça humana, que é Jesus. A partir desse momento, então, você está com alguém dentro do teu coração que vai te dar humildade para você sair do seu pedestal e falar assim, bom, eu quero depender de Deus. Bem-aventurado os pobres, uma tradução fala pobres, outra tradução fala humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, sem esse requisito, a gente não consegue entrar nesse plano perfeito de Deus, que é a sustentação dele para aqui e para a eternidade, porque Jesus morre para que nós possamos receber o perdão. Alguém teria que morrer em nosso lugar para nos dar a justiça, o direito de estarmos na presença dele. Quando Jesus estava aqui na terra, ele usou a expressão humilde. Humilde, as pessoas lembravam que pobres eram aquelas pessoas que não tinham recurso nenhum, dependiam da sociedade, dependiam das outras pessoas para comer, para vestir, para fazer alguma cuidado de saúde. Eram pessoas totalmente dependentes. Vocês têm que ser assim em relação a Deus. Vamos pedir a Deus isso? O que nós temos que pedir para Deus todos os dias? Humildade. Porque humildade é algo que Deus vai colocando nas nossas vidas através da palavra dEle, através da súplica, como nós estamos vendo aqui. Humilhe-se diante da potente mão de Deus, Ele a seu tempo vos exaltará. Qual a segunda orientação que está relacionada com essa? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele fala assim, olha, faz uma retrospectiva da sua vida, e você vai enumerar inúmeras situações em que você percebe que Deus atuou na sua vida e que você ainda não está agradecendo por isso. A palavra de Deus diz assim que você não deve viver a sua vida fundamentada no passado. E graças a Deus por isso, né? Isaías diz assim, não se lembre das coisas passadas, nem considere as coisas antigas, eis que estou fazendo tudo de novo. O que ele quer dizer com isso? Não fica no passado não, Jesus morreu por causa do seu passado comprometido. Mas Ele quer que você de vez em quando dê uma volta no passado para ver quantas e quantas vezes Deus fez maravilhas na sua vida. Então só tem essa finalidade. Quando você volta no passado, não é para focar
as frustrações, as decepções, as derrotas, às vezes que você pecou, às vezes que você fez coisas terríveis e você não consegue se libertar delas. Às vezes depois de 30, 40, 60 anos a pessoa não conseguiu se libertar de alguma coisa que foi feita lá no passado. Deus não quer isso. Mas Ele quer que nós lancemos sobre Ele as nossas ansiedades. E você sabe que esse é um grande pecado que a gente comete, né? Como crente em Jesus. Nós não queremos crer que Deus tem poder para resolver todas as nossas ansiedades. Não andeis ansiosos por coisa alguma, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, né? Então, Ele coloca para nós essa ação extremamente urgente que nós precisamos fazê-la hoje. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, aqui nós temos a segunda orientação decisiva. Eu estou pedindo humildade para Deus, para eu sair da minha autossuficiência, da minha prepotência, da minha imaginação que eu sou capaz de resolver muita coisa e que você não resolve nada. Às vezes, quando mais você precisa que as coisas sejam resolvidas, você não consegue fazer nada. E depois, como isso acontece? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Quantos de vocês pegam um papel e colocam lá as ansiedades do dia? Pode levantar a mão. Quem faz isso? Eu estou suplicando pelo dia em que todo mundo vai falar assim, levanta a mão. Estou suplicando. Eu não pediria para vocês fazerem uma coisa que eu não faça. Também não pediria para vocês fazerem alguma coisa que eu não tenha visto o resultado. E acima de tudo, eu não pediria para vocês fazerem uma coisa que não está escrito na palavra de Deus. Acima de tudo. Vocês entenderam? Então vocês não vão fazer porque eu faço, nem porque eu tenho consciência que é bom, vocês vão fazer porque Deus manda. Pastor, onde é que está escrito isso? Talvez vocês vão dizer isso para mim, né? Quando os judeus escreviam a palavra de Deus nas portas, quando os judeus escreviam a palavra de Deus em pedacinhos talvez de couro, de pergaminho, o que eles estavam fazendo? Eles estavam memorizando a palavra para depois poder orar, conversar com Deus. Porque o nosso conteúdo de diálogo com Deus deve ser, acima de tudo, orientado, administrado pelo que está escrito. Você concorda ou não? Você não precisa ser um escritor, um poeta para falar com Deus. Nós precisamos ser pessoas que sejam sensíveis ao que já está escrito. Para que nós sabemos ler? Exatamente para isso. Exatamente para isso, né? Diz que os judeus pegavam um prato e colocavam o que no prato? Vamos ver se vocês lembram. Mel. Só mel? O que tinha nesse prato? O alfabeto. A criança aprendia a ler, a partir dos 3 anos ela começava a conhecer o alfabeto hebraico, lambendo mel. Bom, né? Não é bom? Então, em vez de uma colherzinha de mel, era uma lambidinha no prato. Para isso que nós sabemos ler. Com 3 anos isso era feito. 3 anos. Começava a se ensinar às crianças o alfabeto. Para depois eles poderem ler o que estava na Torá. Então, nós estamos aprendendo que, na verdade, Deus está forçando a nossa vida a tomarmos consciência que nós precisamos de humildade. E você não vai ter humildade, eu não vou ter humildade se não pedir para Deus. Tem que pedir todo dia, Senhor, me dá humildade. Porque de repente você já está querendo controlar a situação, resolver com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua profissão. Para com isso. Tudo tem que ser no poder de Deus. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então, humildade. Segundo, papel, lápis. Hoje você pode escrever em tablet, em celular até, né? Escreva. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade.
estou preocupado, que amanhã eu vou trabalhar, e vou encontrar uma situação que eu não estou muito contente no meu trabalho. Escreve. Porque vou fazer uma consulta e estou ansioso, porque eu não sei o que vai dar. Escreve. Mas acima de tudo, escrever: Senhor, me dá humildade. Me dá humildade para eu ser governado por Ti. Porque o que nós estamos precisando no mundo é de pessoas que sejam governadas por Deus. Já pensou que coisa séria que nós estamos pela frente? Há mais de 3.000 anos, quase praticamente 3.500 anos, as crianças aprendiam a ser governadas por Deus. Hoje nós temos as crianças dominadas, governadas pela mídia. E a mídia fazendo todo a sua estratégia, como nós vimos já hoje. Então nós precisamos, vocês adultos, vocês não imaginam como a situação está aí fora. Você fala, mas a minha escola a coisa está muito mais séria do que nós estamos pensando. Muito mais grave. Humilhando diante de Deus para que essa questão seja resolvida. Segundo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, nesta manhã, nós vamos ficar com essas duas orientações. Se Deus quiser, no próximo domingo a gente vê as outras. Qual é a primeira? Senhor, me dá humildade, me dá simplicidade. A tua palavra diz que se eu não fizer como uma criança, eu não entro no reino dos céus, não é? Então, me faz com que eu seja despido da minha autossuficiência, da minha capacidade, dos meus recursos. Eu quero viver numa dependência tua. Isso vai dar uma tranquilidade, um descanso muito grande para nós, para poder fazer as coisas que temos que fazer. Segundo, pega um papel, um lápis e escreve aquilo que você gostaria que Deus fizesse na sua vida, ou que Deus estivesse orientando, no nome de Jesus. Irmãos, nós temos que tomar uma decisão nesse sentido. Eu sei que tem irmãos que ficam, não precisa, eu tenho uma cabeça boa, eu lembro de tudo. Mas existem áreas do nosso cérebro que só vão ser eficientes, vão ser ativadas na hora que você escreve. Todo mundo sabe disso. Se você for comprar 20 coisas no mercado, você não vai só na memória. Você leva, faz uma listinha. Eu duvido que alguém, a não ser que fica ali, né? Vá para o mercado. Mas eu passo todos os corredores. Bom, aí já você está usando um outro recurso. Se para as coisas mínimas a gente pega e escreve, por que não fazer um contato com esse Deus maravilhoso através do que você está escrevendo? Então, o que vocês vão fazer, crianças? O que vocês vão fazer? Escrever, tá bom? E vocês podem fazer o teste de ensinar. Se alguém tem criança de 3, 4 anos, pode fazer esse teste. Dá certo, viu? Vamos orar por isso? Hoje eu quero te pedir, Senhor, que Tu coloques em mim a minha real situação de dependência, de humildade. Eu quero que o Senhor me faça uma pessoa que lance sobre Ti todas as nossas preocupações, nossos projetos de vida. E, acima de tudo, muita gratidão, porque Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a Sua luz, através da Sua palavra. Vamos ficar em pé? Vamos orar então? Nós estamos orando, intercedendo pelas nossas crianças e graças a Deus, Deus tem operado. É o que eu disse para vocês. Você não imagina o que é entrar numa escola hoje. Vá numa escola e você fala, puxa, minha igreja é um paraíso. Entra numa sala de aula hoje de crianças de 4, 5, 6 anos. Façam essa experiência. Tem alguma professora aqui que faz essa? O que vocês me falam? É impressionante. Aí vem promotor, vem juiz, vem conselho tutelar, vem não sei quem mais que, psicólogo. Crianças de 5, 6 anos tomando medicação que a gente só usava com 18, 19, 20 anos. E melhora, né? Porque dá um freio químico. Mas freio químico não resolve.
Nós precisamos de um freio, que nem você falou, né, o Torano falou, nós precisamos de uma administração, acima de tudo, espiritual. E Jesus garantiu: busque em primeiro lugar o meu reino, cuide da vida espiritual. Palavra de Deus está aqui, todo mundo tem acesso. Lance sobre ele a vossa ansiedade, você vai pegar e colocar diante de Deus as coisas que você gostaria que tivesse acontecendo, resolvendo, e a necessidade de participar de uma igreja. Que Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele se manifesta de uma forma especial. Vamos orar? Podem ficar sentados mesmo, nós vamos pedir que Deus nos abençoe nessas 2 orientações determinantes para a nossa vida. Senhor, nós continuamos te suplicando que, através do poder da pessoa do Espírito Santo, Tu estejas fazendo com que nós cresçamos na dependência em relação a Ti. E a Tua palavra diz que quando nós rogamos, suplicamos, que nos dê humildade, reconhecimento que diante de situações às vezes tão simples nós não conseguimos resolver, quanto mais a questão da eternidade, que só é resolvida quando nós cremos em Jesus, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna, sem mérito algum da nossa parte, um presente, uma dádiva que vem de Ti. E enquanto aqui estivermos, Senhor, faz com que nós sejamos atentos à Tua palavra, lançando sobre Ti as nossas ansiedades, os nossos planos, os nossos projetos, as nossas vidas, a vida conjugal, os nossos filhos, Dracena, a questão da infância e da adolescência e juventude do nosso país. Nós Te imploramos e Te suplicamos que Tu nos faças instrumentos de busca de humildade e de lançar sobre Ti. Que Teu povo possa usar a capacidade que Tu nos destes de escrever, ler, escrever. Oramos, agradecemos pelos resultados infinitos que Tu colocas nessas 2 orientações para a nossa vida, para a vida de cada um dos seres humanos que estão na face da terra, que creem em Ti. No nome de Jesus. Amém.